A máxima corte judiciária age politicamente, isso é até um termo simpático, né? Porque a gente está vendo. E uma autoridade, que é o ministro Alexandre de Moraes, de forma monocrática, fere diversos princípios do direito. Foi isso que o doutor Ives falou, né, com toda a sua categoria, ressaltando que é uma divergência que ele coloca, mas se há uma divergência, eu fico com a referência do doutor Ives, como, por exemplo, no caso de censura, como, por exemplo, no caso de atropelo à imunidade parlamentar, isso ele citou como um desvio, né, como uma exorbitância do ministro Alexandre de Moraes, dentro da máxima corte. Então, o que nós temos que a resposta que tem que ser dada pelas instituições, hoje, pelos representantes das instituições, é o seguinte: se uma Suprema Corte, e notadamente um ministro desta corte, exorbita, agride princípios, é questionado tecnicamente, como já foi pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, pela Vice-Procuradoria, alegando e manifestando-se sobre uma ação do ministro Alexandre de Moraes fora das quatro linhas. Fora das quatro linhas. Ignorar uma recomendação do Ministério Público para arquivamento de inquérito, portanto, atropelando o sistema acusatório. E o que faz essa autoridade judiciária? Ela ignora, ela não presta contas a esses questionamentos técnicos dos princípios que ela está agredindo. Então, o nome disso é abuso. O nome disso é abuso. E aí a pergunta, né, se a entrevista se prolongasse, eu ia perguntar ao doutor Ives, mas não tem problema, eu estou perguntando a todos aqueles que têm ainda responsabilidade pela sua cidadania, né, que têm influência, que ocupam as instituições, que têm responsabilidade, ou não, que são cidadãos. Pergunta a todos: quem é que vai deter esse abuso? Isso vai sobrar para o povo? Isso vai sobrar para o lombo do povo? Isso vai ser chicote no lombo do povo? Porque o que está colocado nessa diligência é um escândalo. É um escândalo. Se essa matéria estiver correta, de jornal, eu não sei, não li ainda a decisão, mas está circulando aí, acho que o ministro Alexandre de Moraes não desmentiu. Então, ele jogou uma rede que pega a sociedade inteira. Qualquer pessoa que ele escolheu lá, que esteja no alvo da investigação dele, e que, como assinalou o doutor Ives Gandra, pode ter, pela sua influência, falado com milhares de pessoas, por vários meios de comunicação, todas essas pessoas estarão no alvo do Alexandre de Moraes. Todos os seus direitos de cidadania, todos os seus direitos à privacidade, todos os seus direitos à livre expressão estarão atropelados, embalados e entregues à bandeja do Alexandre de Moraes, para ele decidir quem é que ele vai investigar, quem é que ele vai checar, quem é que ele vai bisbilhotar. Então, esse estado de coisas, como é que é? E aí, a gente espera mais o quê? Aí eu pergunto, né? Temos perguntado aqui, de forma quase retórica, aos demais ministros do Supremo, que não vão fazer porcaria nenhuma, que já está na cara. Inclusive o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Não vão fazer nada. Até empurrei a mesa aqui. Se fosse para fazer, já teriam feito. Porque é o seguinte: quem está estático, calado, impávido, diante desse estado de coisas e dessa quantidade de abusos, é cúmplice desses abusos. É cúmplice. Senão tem que falar. Senão tem que contrastar. Senão tem que usar a sua representação. Isso é uma investidura da população, da sociedade. Ninguém é dono de toga. Não existe dono de toga. Não existe dono de caneta suprema. Existe uma investidura, uma representação do servidor público. Então, diante do abuso, você tem a obrigação de assinalar. Isso é um abuso, mas eles não assinalam, então eles estão concordando. Eles estão em conjunto. O parlamento, a gente já sabe que botou o rabo entre as pernas, não vai fazer nada. O poder executivo do governo anterior acabou. Acabou. Discutimos, inclusive, com o doutor Ives, o que pode ser feito, o que não pode. A gente não quer aqui inventar articulações maquiavélicas. A gente quer perguntar, dentro da lei, o que você faz contra quem está descumprindo a lei? Mas sendo um mandatário da lei, o que você faz? Estávamos perguntando, o Ministério Público fala é atropelado.
o parlamento se avilta, se acovarda, se entrega. O judiciário assina embaixo. E o executivo, que se esperava, acabou. Sobra o quê? Essa pergunta é uma pergunta sincera. É uma pergunta que... E não vou nem falar da imprensa, é claro, porque a imprensa a gente está nas nuvens do William Bonner, né? Na beleza das nuvens de Brasília, vendo a volta à cena do crime. Então não vou nem falar de imprensa, né? Agora, alguém tem que aparecer. Porque se é chicote no lombo da população, se é maltratar aquele que não tem padrinho, se é dispor da liberdade de todo cidadão na marra, na brutalidade, violência gera violência. Brutalidade gera brutalidade. Atropelo gera atropelo. Então sai aqui uma mensagem cívica, pacifista, né? De tolerância e democracia. Quem é que vai evitar que esta ação violenta, vinda da máxima corte judiciária, semeie a violência no país? É isso que nós estamos, é nesse curso que nós estamos. Ou vocês vão apostar que os sádicos que estão com o chicote, dispondo dos direitos de todo mundo, vão triunfar e vão, de fato, subjugar todo mundo. Aí não tem violência. Quer dizer, até na China está tendo, né? Reação ali, sublevação. Mas, de fato, numa situação de ditadura, em que você arrancou completamente a capacidade de reação da cidadania, pode até se dar a paz do cemitério, né? Agora, enquanto isso não acontece, nós estamos perguntando aqui, quem é desses homens públicos? Quem é desses homens da lei? Quem é de vocês que recebeu a investidura? Ninguém é iluminado, não. Ninguém é consagrado divinamente, não. Todos chegaram à sua responsabilidade pública de alguma maneira, porque a sociedade lhes outorgou. Quem é que vai sair do buraco da avestruz? Quem é que vai se contrapor a esse estado de coisas? Ou vocês vão esperar esse país entrar em conflagração total? É o povo que determina o futuro do país. É o povo está se manifestando. Os ministros estão num regime disfarçado aí de prisão domiciliar. Eles não podem mais circular. Em Miami, por exemplo, Miami está complicado para o ministro Barroso. O ministro Moraes viu em Nova York o que pensam dele e é assim que as coisas vão acontecer. Ou vão entrar num asterisco lamentável da história os ministros Nunes Marques e... como é que eu nem lembro o nome do outro aí, o Mendonça. André Mendonça. Os outros também. Os deputados que não reagem também. Agora, isso necessita de uma manifestação ou de manifestações que são pacíficas, mostrando o que o povo pensa. Pessoal e intransferível merece o ministro Moraes. Quer dizer, como é que pode? Ele é o grande irmão para valer agora, do livro do Orwell, né? Que parece piada perto do que ele faz. Ele mostra, pega 8 pessoas e aí vai multiplicando. 8, mais os que ligaram para os 8, mais os que passaram o WhatsApp para os 300, aí os 500, que ele vai... Todo o sigilo do Brasil está ameaçado. Hein? Não tem ninguém que tem direito à privacidade. Isso é um super estupro de todas as leis do Brasil. E é por isso que o povo, sim, vai tomar providências e não vai acontecer nenhuma guerra civil. É muito fácil parar, quando o povo quer, ele para. Os que obedecem a leis ilegais, está na hora também de a Polícia Federal tomar vergonha, os policiais federais que estão fazendo isso, os deputados que consentem, todos eles, porque eles temem o povo, sim, e ninguém gosta de prisão domiciliar. Tem que endurecer o regime de prisão domiciliar dessa turma. Não podem mais viajar em voo de carreira. Não pode. Avião de carreira eles não têm chance. E assim sucessivamente, porque ultrapassou todos os limites com esse estupro coletivo das liberdades democráticas. Só isso. Ouvimos aqui o doutor Ives Gandra e ele mostra, né, ao longo dessa entrevista, como se
as coisas fossem ali seguidas à letra da lei, simples assim, seguindo a lei, seguindo a Constituição e não inventando, escrevendo uma nova Constituição, que é o que a gente vê acontecer hoje no Brasil, seria tudo mais simples e não estaríamos diante desse estado policialesco que vivemos hoje. Mas talvez somente uma pessoa da estatura do Dr. Ives, da estatura moral, da estatura do notável saber jurídico, para colocar o ministro Alexandre de Moraes ali no seu devido lugar enquanto condutor deste inquérito do fim do mundo, perpétuo. Porque ele mesmo elogiou o ministro Alexandre de Moraes nos seus livros, no passado, até chegar à figura de um ministro iluminado, como temos 11 lá. Se tivéssemos 11 Ives Gandra Martins, o Brasil não estaria diante dessa situação. E mais um ponto aqui é essa medida, se confirmada, isso foi publicado hoje, uma reportagem do portal Metrópolis. A reportagem não traz mais detalhes, afinal de contas é sigiloso. Os nomes, sim. Metrópolis. Decidimos não publicar, deveriam ter dado aí, porque os caras nem sabem que são alvo. E aí, diante disso, o que acontece? O próprio Dr. Ives disse, olha, talvez uma parcela significativa de um município, por exemplo, talvez inteiro, esteja aí com o sigilo violado, quebrado a partir de agora, porque a extensão dessa decisão, se confirmada, é algo incalculável nesse momento. E o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo? É uma espécie de pescaria, fishing. Ele está quebrando o sigilo para ver se encontra alguma coisa ali. Vai peneirar e vai ver se acha alguma coisa. Eu não sei aonde isso está amparado em lei. Mas que lei também, a essa altura do Brasil? Né? Qual é a Constituição que tem sido seguida, o próprio Código Penal? Não se sabe. As leis estão sendo reescritas por esse Supremo que está aí. Né? E ao final e ao cabo vai sempre restar a pergunta, quem vigia o vigia? Quem julga o juiz. Nesse caso, mais do que juiz, porque é vítima, é parte, é investigador, tem a sua própria polícia, manda prender, manda censurar. Olha, penso eu que talvez Kafka não teria imaginado um roteiro tão exato do que acontece nesse momento no Brasil quando escreveu o processo. Eu queria iniciar o meu comentário com 3 tweets do deputado Marcel Van Hatten exatamente sobre isso. Ele escreveu o seguinte, às 5 horas. Se confirmada esta matéria, essa do site Metrópolis, trata-se do último prego no caixão do Estado de Direito brasileiro e a consolidação do Estado policial do STF sobre o país. CPI do abuso de autoridade do STF e TSE deve ser prioridade máxima do novo Congresso. Ele continua, é impossível aceitar que numa república, numa democracia, se aceite que a polícia possa ter acesso à privacidade de qualquer cidadão que, num período de 5 anos, teve um único contato fortuito com um investigado. Isso é coisa de ditadura, de tirania, de estado de exceção. E finaliza. É absurdo, aliás, que chamem de investigado quem está sob a mira de um inquérito ilegal, inconstitucional e abusivo. A degeneração e a partidarização do STF precisam ser revertidos em respeito à Constituição e pelo bem da democracia e do Estado de Direito. Pois bem, nós sabemos muito bem que a única ferramenta para frear, né, esses abusos de autoridades, assim como o deputado Marcel Van Hatten propõe aí uma CPI do STF, mas nós já temos uma ferramenta na Constituição, que é o impeachment pelo plenário do Senado. E aqui eu deixo registrado um pouco da minha decepção com o agora eleito senador Rogério Marinho. Faço todas as ressalvas da minha ampla admiração pelo trabalho feito como ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro, né, Rogério? Muitos tentam colocar ali o crédito da reforma da Previdência na conta do Rodrigo Maia, mas o pai dessa reforma importante para o Brasil, que trouxe uma saúde fiscal importantíssima para o Brasil, é do Rogério Marinho, assim como ele também mencionou a reforma trabalhista no governo do então presidente Temer, mas essa entrevista de hoje, particularmente, eu fiquei um pouco decepcionada, porque nós sabemos que não adianta mais ficar falando
de reformas e de projetos e de oposição no Congresso e de oposição no Senado, se daqui a pouco nem oposição a gente vai ter, talvez porque venha uma canetada tirânica do Supremo Tribunal Federal, por parte do Alexandre de Moraes, que acabe com tudo isso, que acabe com o poder de discussão, de questionamento. Então, eu acho que o povo brasileiro não aguenta mais essa insegurança jurídica, essa tirania, esse estado polialesco, esse estado de exceção. É muito grave o que nós estamos vivendo, porque se realmente essa matéria for correta, essa teia de investigados, ela pode ser uma teia eterna, porque se uma pessoa entrou em contato com o investigado e mais 5 pessoas com esse contato que entrou em contato com o investigado e assim por diante, isso não tem fim. É um estado polialesco sem fim. E nós sabemos muito bem que o Alexandre de Moraes, hoje, ele atua como o Béria, aquele lá do estado policialesco de Joseph Stalin, que parte da premissa me deu nome e eu encontro crime. Nós sabemos muito bem que existe hoje uma perseguição política e o novo presidente do Senado precisa agir imediatamente e é isso que a gente tem que cobrar.